Então, gente, eu sou o professor Daniel. Eu sou professor hoje no campus IFPA Altamira. Fui convidado para dar essa palestra para vocês. E o título da palestra é O que Google e Facebook sabem sobre você? E, como subtítulo, apresentando uma perspectiva diferente sobre as mídias sociais. E aí a gente vai discutir alguns assuntos aqui relacionados a esse contexto de mídia social e por que de Facebook e Google armazenarem tantos dados assim sobre os usuários, certo? Então vamos lá. Vou começar abordando o Facebook, depois eu vou abordar o Google e depois eu vou fazer um apanhado de o porquê de tudo isso, ok? Então, primeiro, antes de falar do Facebook, eu sei que obviamente alguém vai perguntar: professor, mas foi anunciado recentemente que o Facebook vai mudar de nome. Eu já vou chegar nesse assunto, tá? Mas antes, quais as empresas pertencem ao mundo, né? Ao universo Facebook? Então, aqui eu coloquei 4 exemplos de empresas que o Facebook comprou. Coloquei os valores relacionados aí na época da compra, para que a gente construa um enredo do que eu quero apresentar mais na frente, tá? Então, o Facebook já comprou inúmeras marcas e redes sociais aí. E a maioria delas, como vocês já puderam acompanhar aí no decorrer da história das redes sociais, a maioria custou bilhões de dólares, né? Fortunas. E a exemplo dessas empresas, eu coloquei essas 4 aqui. A primeira, o WhatsApp. Então, vocês já sabem que o WhatsApp pertence ao Google. O WhatsApp é um aplicativo de mensagem que todo mundo usa, todo mundo conhece. Serve para troca de mensagens, mensagem de voz, e entre outras funções aí, até para videoconferência em algumas situações, ele nos atende. Na época da compra, custou ao Facebook 16 bilhões de dólares. O Instagram, tá? Foi criado como uma rede específica para compartilhamento de fotos. Hoje já é possível compartilhar vídeos e alguns outros conteúdos, mas na época era específica para fotos, tá? E na época da compra, e esse foi, eu acho que um dos melhores negócios que o Facebook fez na época, custou a bagatela de 1 bilhão de dólares. Então, para o que o Instagram é hoje, custou muito barato, né, para o Facebook na época. A empresa Oculus, com U, né? Oculus VR, talvez alguns de vocês não conheçam essa empresa, tá? Mas é uma empresa, uma marca que produz óculos voltados para a realidade virtual, tá? Então, de acordo com o Zuckerberg, que é o dono do Facebook, esse produto tem uma tendência a agregar muito valor à empresa no futuro. Eu já vou explicar para vocês por que disso, tá? E o quarto é o Octazen. Esse aqui, provavelmente vocês nunca ouviram falar ou não conhecem, tá? Mas é uma rede social também, já faz parte do grupo Facebook desde 2010 e ele permite que os usuários dessas redes sociais consigam localizar seus amigos via e-mail, tá? Tanto é que esse recurso o Facebook já utiliza há alguns anos, né? Ok? Então, isso nos mostra que algumas dessas empresas o Facebook comprou para poder melhorar ou implementar os serviços que elas já fazem, produzem, ou produtos que elas já produzem, ao contexto que a gente vai entrar agora, que é o metaverso, como diz o Zuckerberg, da empresa da rede Facebook, tá? Então, o Zuckerberg recentemente anunciou que a empresa Facebook vai se chamar agora Meta, né? Correlacionando aí ao conceito de metaverso. Não significa que a rede social, o aplicativo que vocês usem, vai mudar de nome. Ele vai continuar sendo o Facebook, mas a empresa que gerencia tudo isso agora se chama Meta, tá? Então, eu coloquei aqui uma fala do Zuckerberg, né? Hoje somos vistos como uma empresa de mídia social, mas em nosso DNA somos uma empresa que constrói tecnologia para conectar pessoas. Daí o nome Meta de metaverso. Então, o metaverso é a próxima fronteira.
assim como a rede social foi quando começamos. E aí todos vocês, tá? Já viram aí o filme A Rede Social, né? Então não precisa entrar nesse mérito que vocês já acompanharam aí a história de criação do Facebook. Então foi um projeto não tão ambicioso como é hoje, mas que no decorrer aí da sua evolução se tornou um potencial, uma ferramenta potencial para o mercado. E aí a gente vai ver o que faz com que o Facebook ganhe dinheiro e valha tanto, né? Tá, mas o que o Facebook sabe? A gente está curioso para saber o que o Facebook sabe sobre a gente. E aqui eu vou apresentar algumas coisas relacionadas ao Facebook, rede social, mas o que eu mostro aqui está diretamente relacionado a Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp. Quantos de vocês já não perceberam que às vezes, conversando sobre determinados assuntos no WhatsApp, de repente começa a brotar propagandas relacionadas àqueles assuntos que vocês conversaram, né? Tipo, eu conversando sobre smartphone recentemente com um colega e começa a aparecer propaganda de smartphone, não especificamente do modelo, mas começa a aparecer propagandas relacionadas à marca ou alguma coisa que a gente mencionou na conversa. Então, tudo que eu vou apresentar aqui tá relacionado a isso, ok? Até aqui, gente, alguma pergunta? Não. Eu vou abrir a tela agora para o meu Facebook para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então vamos lá. Não se assustem, esse aqui é o rosto do Facebook aberto aqui no navegador, tá? O que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó, na aba configurações, tá? Então vamos lá para configurações. Aqui na lateral, tá? Você já tem aqui uma infinidade de informações aqui que o Facebook basicamente guarda, né? Faz o perfil de vocês. Antes de começar a mostrar as coisas, vocês podem ver que aqui, ó, em suas informações no Facebook, eu consigo tanto acessar essas informações, tá? Eu acessar diversas informações aqui, atividades pessoais, amigos, seguidores, quanto eu consigo baixar as informações, tá? Então, se vocês clicarem aqui em baixar as informações, vocês podem selecionar um período específico, tá? Que vocês querem, ou simplesmente baixar todos os dados, tá? Desde o início, ó, desde o início, os últimos 3 anos, ano passado, 6 meses, 3 meses, ou escolher aqui no calendário um período específico, 2, 3, 4 dias, certo? Quando vocês fizerem isso e clicarem aqui em criar arquivo, o Facebook vai gerar um arquivo e vai mandar para o e-mail de vocês o link para que seja feito o download, tá? Ou mostrar aqui quando tiver liberado. Geralmente demora aí uns 40 minutos a 1 hora para liberar o download. Quando vocês baixam esse arquivo, tá? Ele vai vir em formato compactado. Vai chegar para vocês um arquivo compactado, tá? E ao descompactar é apresentada essa pasta aqui, ó, dados Facebook, ó, aliás, Facebook e o nome de usuário de vocês. Aqui vai vir esse monte de pasta e um arquivo chamado index.html, que é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Estava até aberto aqui já. Aqui, se vocês observarem, eu fiz o download aqui de um período de 3 meses, de agosto a novembro, ó, tá? Então essas informações são ínfimas, até porque o arquivo ia ficar muito grande se eu baixasse de toda a minha vida no Facebook. Mas aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, lista de publicações que você salvou. Tá? No caso aqui, nesses 3 meses, eu não salvei nada. Mas geralmente, algum vídeo ou outro que eu acho interessante, eu coloco lá salvar para assistir mais tarde. Provavelmente apareceria aqui, mas eu não fiz isso nos últimos 3 meses.
Mensagens. Todas as mensagens que vocês têm no Facebook Messenger. Aqui não envolve o WhatsApp, tá, gente? Ainda. E aí eu abro um parêntese, tá? Aqui não aparece o WhatsApp ainda, mas a tendência é que o Facebook comece a utilizar o WhatsApp como ferramenta de mensagem principal, tá? No lugar do que a gente conhece hoje como Facebook Messenger. Então, todas as conversas, tá? Eu não vou abrir aqui porque eu não sei que tipo de conversa que tem, eu não olhei para falar a verdade, tá? Mas tá aqui separada por nomes, ó. Então, as pessoas, essa aqui é uma tia, então eu posso falar, ó. Tá aqui 3 meses, então, mensagenzinha de bom dia ou algum hino, alguma coisa que ela me manda. Então, todas as conversas dos últimos 3 meses, ok? Essa aqui é uma professora minha do tempo de faculdade, então a conversa tá salva aqui. Se eu tivesse colocado para salvar as conversas desde o início, ia ter muita conversa aqui no Facebook Messenger, tá? Aqui um histórico de todas as suas publicações. Então, tudo que você já publicou no Facebook, no meu caso aqui são dos últimos 3 meses só, tá? Mas todas as publicações de vocês, o histórico fica armazenado. Todos os vídeos que vocês já publicaram, tá? Então também fica aí. E todas as fotos separado, tá? Então aqui tem foto aí do Arco da Velha. Páginas, aqui se vocês criaram alguma página, ou página que você curtiu, ou página que você recomendou para alguém, ou páginas que vocês seguem, vai aparecer nessa listagem. Reitero, aqui não aparece nenhuma porque eu só salvei aqui o período de 3 meses, então não tem nada de relevante nesse conteúdo dos 3 meses, mas no meu histórico geral do Facebook tem com certeza. Enquete, se você participou, votou em alguma enquete, vai aparecer aqui. Eventos que você foi convidado, que você confirmou presença, que você fez check-in, aparece aqui. Facebook Game, tem alguns joguinhos aí que a gente consegue jogar através do Facebook, que aparece aqui. Locais. Então a galera acha que o Facebook não memoriza localização, o histórico de localização de vocês. Memoriza. No meu caso aqui, eu desativei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como. Deixa eu ver se já dá para colocar aqui, ó, localização. Então, algumas coisas aqui eu desativo, ó, o meu tá desativado, tá? Então, por isso que aqui não aparece nada. Pagamentos, não recomendo, né? Se perguntarem para mim, não recomendo que vocês cadastrem nenhuma forma de pagamento por aqui, tá? Mas se você já usou o Facebook Pay, vai aparecer o histórico aqui de todas as transações que vocês já fizeram. Marketplace, então produtos que vocês venderam ou compraram nos últimos meses pelo Marketplace do Facebook. Aqui não aparece nenhum em 3 meses, mas eu já vendi pelo Marketplace. Já vendi um videogame, já vendi câmera fotográfica, algumas coisas. Então, provavelmente apareceria aqui. Vamos começar para o que dá medo em vocês. Comentários. Todas as fotos, vídeos e publicações que vocês já comentaram, fica armazenado. Publicações suas e comentários das pessoas nas suas publicações. Também tem tudo salvo aqui, tá? Stories, a mesma coisa. Stories que você arquivou e as reações que vocês deram e stories de outras pessoas, tá? Então fica tudo registrado. Quem é casado, tem namorado ou marido aí, começa a se preocupar com isso. É, pois é. Então vai lá. Pesquisa sobre o programa Bounty. Eu nem uso, então não tem nenhum aqui. Vídeos curtos, né? Quem tem a mania de publicar shorts aí no Instagram, no Facebook, provavelmente ia aparecer aqui também todos. Campanha de arrecadação de fundos. Quem faz pelo Facebook também aparece aqui, inclusive o registro de quanto foi arrecadado. Grupos, salas de áudio ao vivo. Isso aqui são ferramentas novas que o Facebook está implementando agora. Então, também não tem quase nada de atividade. Informações sobre o seu perfil. E, ó, informações
do perfil, aqui é do seu perfil, as informações que você cadastra no Facebook. Então tá aqui, data do registro. Eu fiz o meu registro no Facebook em 2010 e tá ativo até hoje, tá? Meu nome, aonde eu morava, tem até que atualizar isso aqui, data de nascimento, naturalidade, coloquei status de relacionamento, quem coloca namorando, casado, divorciado e etc, etc, tá? Vai aparecer aí. Família, quem você cadastra como família. Formação, aqui são os dados que vocês preenchem nos seus perfis, ok? Então, isso aqui é o perfil que vocês preencheram. Isso aqui não é o que o Facebook faz, ok? Vamos pular, que senão não dá tempo. Aqui todos os seus amigos. Então, vocês querem saber os amigos que vocês adicionaram ou aceitaram nos últimos períodos ou toda a vida de Facebook de vocês aparece aqui. Lembrando que aqui só tem esse pouquinho porque eu só pedi o histórico de 3 meses. Aqui todas as solicitações de amizade, tá? Então, que foram feitas nos últimos 3 meses. Informações registradas, vamos lá. Uma coleção de tópicos determinados por sua atividade no Facebook, que é usada para criar recomendações. Aqui começa, tá? Vamos dizer assim, a espionagem de fato. Vou usar esse termo, mas não se assustem ainda. Então aqui ele relaciona todos os termos e itens que representam assuntos que eu tenho interesse. Como ele descobre isso? Através dos vídeos que eu assisto, de fotos que eu vejo, de conteúdos, páginas que eu acesso a partir do Facebook. Então ele monta aqui uma estrutura de conteúdos que aparentemente são do meu interesse. Isso, exatamente. Exatamente. Localização. Então aqui a localização do dispositivo, tá? Aqui, como eu desativei lá, tá? A localização do Facebook, porque assim, quando você instala no seu smartphone o Facebook, tem as permissões que você dá para cada aplicativo. O Facebook é um deles. E lá eu desabilitei a permissão para ele ficar o tempo todo monitorando a localização do meu dispositivo móvel, celular, tá? Então aqui só aparece a localização de onde eu acesso, que é através da Vivo, tá? Geralmente. Então ele define a localização por aqui, ok? A localização principal, aqui geralmente é o que ele prevê através do uso da rede 3G, então Altamira, mas não tem a localização exata porque, lembrando, o meu está desativado, ok? Recomendações de música, geralmente eu não escuto música pelo Facebook, então não aparece nada. Pesquisas, se você pesquisou por algum fulano, se você pesquisou por alguma pessoa que não é seu amigo e etc, vai aparecer aqui todas as pesquisas que vocês, ó. Deixa eu abrir. Se você vier, deixa eu abrir aqui a abinha, tá? Aqui, o que você digitar aqui vai aparecer lá na lista de pesquisa, ok? Então, tudo que vocês pesquisam aparece no histórico. Notificações. Todas as notificações que vocês já receberam. Então aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é a minha mãe. Então minha mãe curtiu o meu vídeo. A notificação recebi no dia 9 de novembro às 14h05 da tarde, tá? Então todas as notificações que o Facebook fez para vocês aparecem aqui, independente do tempo, ok? Interações. Olha aqui começa aqui começa a acabar casamento, namoro, aqui tá aqui tudo que vocês interagiram, quanto tempo você visualizou. Então tá aqui, ó. Esse vídeo aqui é uma série, What If, tá? É uma série de animes e tudo. Ah, não, o What If é um canal, tá certo. Aqui, ó. O vídeo. E se você fosse engolido por uma anaconda? Eu assisti 283 segundos desse vídeo no dia 28 de outubro. Então, todos os vídeos que você assistiu é contado o tempo.
Se você vê uma foto de alguém, de repente, aí no caso a professora que terminou o casamento, né? Se o marido ficou 10 minutos olhando a mesma foto, vai aparecer aqui, tá? Quanto tempo ele ficou bisbilhotando lá uma foto. Perfil da mesma pessoa curtindo foto várias vezes. Ta- Aparece também. Também. Comentário que colocou excluir, também aparece. Aqui são conteúdos relacionados a grupos, tá? Então, aquele conteúdo que você visitou recentemente. Então, ó, tá aqui, ó. Placa de vídeo, downloads, ideias para sítio, chácara e fazenda, usinagem. Então, tudo que você acessou, conteúdo visto, tem aqui na lista, tá? Mensagem de atividade. Aqui é aquilo que você faz interagindo com o próprio Facebook. Também é novidade, tá? Aqui não vai ter nada, porque o Facebook ainda está implementando. Verificação de privacidade. Isso aqui, quando eu venho aqui nas configurações do Facebook, na aba privacidade, e tento modificar alguma coisa aqui, tá? Fica o registro. Então, todas as vezes que eu fiz uma verificação de privacidade, movimentei alguma coisa, fica o registro aqui. Reitero, aqui não vai aparecer nada porque aqui é um período de 3 meses só. Então, não vai aparecer. Se fosse um período maior, provavelmente apareceria alguma coisa aqui. Outras informações registradas, interesses que vocês têm em anúncios. Então, todos os anúncios que vocês visualizam, que vocês clicam em cima, né, ou alguma coisa do tipo, ele começa a marcar como assuntos de interesse de vocês. E daqui a pouco eu vou chegar no porquê dele ter esse banco de dados de assuntos que geralmente manifestam interesse em vocês, tá? Grupos e amigos na mesma etapa de vida. Então ele correlaciona você nesse grupo aqui, ó, vida adulta estabelecida. Por que isso? Quando ele precisar divulgar propaganda de alguma coisa, ele pode vincular a propaganda a esse grupo definido. Então vão ter outras pessoas que se enquadram nesse grupo. Obviamente que aqui o Facebook não vai montar, não vai colocar vocês em um único grupo, tá? Essa lista aqui, se eu baixar os dados completos, ela vai constar aqui em vários tipos de grupos distintos, para que fique mais fácil depois localizar ou disseminar algum tipo de publicidade, tá? Aqui atividades em conta. Então, vamos lá. Todas as vezes que vocês acessam o Facebook, ele armazena hora, um endereço IP de onde vocês acessaram, seja do smartphone, do computador, etc. Qual tipo de navegador usou? Isso aqui é informação criptografada. Os cookies que foram usados nesse acesso e o local. Aí observem bem, ó, aqui deu Benfica, tá vendo? Por que deu Benfica? Porque o provedor de internet que eu uso, ele é estabelecido o servidor central dele em Macapá, mas ele tem servidores secundários. Então, em alguns momentos, tá? Eles alternam e aí esse nome aqui pode mudar, mas o endereço IP não muda, ok? Então, se eu acessar do mesmo provedor, provavelmente isso aqui fique registrado lá. No dia 9 de novembro eu estava em Marabá, de fato. Tá? Eu fui visitar os meus pais, então tá aqui o registro de acesso em Marabá. E por aí vai. Então, todas as vezes que vocês fazem o login na conta de vocês, vai aparecer, tá? Aqui o registro de endereços de IP que geralmente eu uso para fazer login no Facebook. Cookies do navegador. Então aqui o histórico, né, de todos os cookies, ó. Esse cookie foi utilizado no período de 9 de novembro até de 10 de agosto até 9 de novembro. Depois ele mudou para outro cookie e assim por diante, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que são os cookies. Dados de proteção de login, detalhes de registro, tá? Então, assim, quando acontece, gente, e isso aconteceu comigo recentemente, tá? Vou abrir aqui um parêntese. Quando acontece alguma situação que envolva crime ou acusação com relação a vocês, ou alguma postagem do Facebook, por exemplo, crime de racismo, preconceito, esse tipo de coisa, a Polícia Civil, quando abre investigação, a primeira coisa que eles vão procurar, tá?
primeira coisa que eles vão procurar é isso aqui, ó. Ok? Ah, tem como esconder? Se você vier aqui pedir para apagar, você até consegue, mas o servidor do Facebook registra. Então, se houver um mandado judicial, tá? O Facebook ele é obrigado a disponibilizar todo esse histórico de login, localização, de onde foi feita a postagem, se você estava em casa, na rua, no local de trabalho, etc, tá? Então, nesse caso aí é o algoritmo do próprio Facebook que foi configurado para identificar que isso é uma ofensa. É, isso, ele não vê o contexto ainda. Esse algoritmo, ele vai começar a levar em consideração tempo de amizade, quantas curtidas um deu nas postagens do outro, e vai construir um algoritmo que identifica se ali é uma reação de amizade ou se realmente houve uma ofensa proposital, etc, etc. Então, eles estão aperfeiçoando esses algoritmos. Ainda não chegamos no modelo perfeito. Mas de tanta reclamação, exatamente, eu vou chegar nesse contexto aí, nesse conceito aí, Heraldo, se acalma. Mas é um algoritmo de aprendizado, isso mesmo que o Heraldo falou, tá? Então, esse processo ainda está em expansão. Nós vamos chegar ao ponto em que ele vai entender que ali é uma relação entre amigos muito próximos ou uma relação realmente de ofensa pessoal ou ódio ou alguma coisa do tipo, ok? Cadê onde eu estava aqui? Aplicativos e sites fora do Facebook. Isso aqui, gente, eu quero abrir um parêntese muito grande, tá? Muito grande sobre isso aqui. Eu vou até voltar que eu quero ver aqui o comentário de alguém. Nessa parte aqui, tá? Ó, publicações e aplicativos fora do Facebook. O que acontece? Tem inúmeros aplicativos e joguinhos que vocês ganham prêmios ou moedas por vincular aquele aplicativo à conta do Facebook de vocês, tá? Tem aquelas brincadeiras aí que viram modinha de tempos em tempos. Como seria o meu filho se eu fosse casado com Brad Pitt? Como seria meu filho se eu fosse casado com a Sandra Bullock, né? Vou pegar aí o nome que eu sei, que eu lembro de alguma coisa. Enfim, quando vocês vinculam a conta do Facebook de vocês a esses terceiros, vocês estão simplesmente disponibilizando dados, né? Que são privados entre você e o Facebook. Quando você cria uma conta no Facebook, você assina um contrato que ninguém lê. É um contrato que ninguém lê, mas aceita, né? É assim. Mas existe um contrato de privacidade ali entre você e o Facebook. Quando você compartilha, faz esse login aí através da conta do Facebook em sites ou aplicativos de terceiro, seja um joguinho ou alguma coisa desse tipo, tá? Você está disponibilizando dados que até então eram privados. E isso é um perigo, tá? Então eu recomendo que tome muito cuidado com isso, ok? Então não é à toa que esses sites aí, como seria meu filho se eu fosse ficar com fulano de tal, faz sucesso. Aquilo ali, eles estão cooptando dados, né, sobre uma infinidade enorme de usuários para poder montar uma plataforma de publicidade. Então não existe café grátis, eu sempre digo isso, não existe almoço grátis ou café grátis. Aquela brincadeira ali pode custar caro para vocês lá na frente. Então, continuando aqui, vamos lá. Feed de notícias, as preferências aqui, assim, são muitas informações, tá? Então, isso aqui, a princípio, é o que eu queria mostrar. Vamos lá. Isso aqui, gente, é uma outra situação que geralmente, ó, o meu tá desabilitado e eu deixo assim, tá? Reconhecimento facial. Para que serve o reconhecimento facial? Se o de você estiver ativo, se o reconhecimento facial de você estiver ativo aí no Facebook e alguém marcar vocês, ou não precisa marcar, alguém publicar uma foto em que vocês aparecem na foto, vocês vão receber uma notificação, olha, alguém postou uma foto e aparentemente você está nela. Então, tirei uma foto aqui com a galera da minha turma, os alunos, e fui enviar pelo Facebook Messenger, porque eu não tinha um WhatsApp do aluno.
E aí, na hora que eu cliquei em enviar, o Facebook me perguntou: você quer enviar para fulano, fulano e fulano também? Porque aparentemente eles estão na foto, tá? Então é um algoritmo de reconhecimento facial muito bem formulado, tá? Então, imagine o seguinte: com essa ideia ambiciosa do Zuckerberg agora de criar uma empresa que remete ao conceito de metaverso, e amanhã eles resolvem criar um aplicativo ou uma ferramenta que identifiquem vocês em qualquer lugar do planeta, não se assustem, porque a biometria de vocês já é registrada constantemente, dia a dia, nas plataformas de mídias sociais aí que pertencem ao Facebook, tá? Então, fica esse alerta. Não, gente, agora aqui, deixa eu abrir um outro parênteses. O objetivo dessa palestra não é fazer vocês deixarem de usar Facebook, deixarem de usar... Não é isso. Só que vocês podem tomar alguns cuidados ou fica o alerta aí para que depois não se assustem com os resultados, tá? O Sandy já desinstalou, não precisa, Sandy. Então vamos voltar lá. E aqui eu tenho uma série de estudos científicos que foram desenvolvidos e publicados, tá? Então isso aqui é uma capa de notícia de 2014, 2013, eu acho, tá? Que diz o seguinte: aplicativo traça o perfil psicológico baseado em curtidas no Facebook. O Apple Medic Saúde foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele faz o seguinte: ao submeter o seu Facebook, ou seja, ao submeter os arquivos lá que vocês têm do Facebook, né, esses arquivos, ao submeter o Facebook ao aplicativo Magic Source, uma página detalhada será carregada. E aí a primeira informação vai classificar você em 5 fatores, né, psicológicos, sobre a personalidade psicológica de vocês: abertura para experiências, escrupulosidade, extroversão, amabilidade e instabilidade emocional. Então, esse aplicativo, ele correlaciona esses 5 fatores e monta um perfil psicológico de cada indivíduo, a partir do momento que você submete os dados do Facebook a esse aplicativo, tá? Então, o Apple Magic, tá, mostra o seu posicionamento em relação à orientação política, por exemplo, a orientação religiosa, preferência sexual. Ele chega até a detalhar quais áreas de conhecimento você tem mais interesse, apresentando um perfil, tá, para uma futura ou um perfil para sua formação profissional. E ele também mostra um gráfico que compara a sua inteligência com a de outros usuários pelo mundo afora, tá? Então isso aqui é um estudo desenvolvido pela Universidade de Cambridge e foi sintetizado em um aplicativo. Vamos mais um pouquinho. Aqui é uma notícia publicada pelo site da UOL. Essa notícia aqui, gente, abrindo um outro parênteses, ela foi publicada na época da pré-eleição de 2018, quando estava aquela briga política, o país totalmente dividido aí em opiniões políticas, lado A, lado B, que não é o mérito da nossa palestra, do nosso assunto, mas a UOL publicou essa notícia naquela época, tá? Então é 2017, por aí, 2018, tá? Então, pesquisadores da área de psicologia da Universidade de Stanford e do Centro de Psicometria da Universidade de Cambridge, a mesma universidade que desenvolveu esse aplicativo, notaram que curtidas aleatórias do Facebook podem traçar o perfil completo de um indivíduo. E olha o que os estudos mostram. Com o mapeamento de 70 curtidas no Facebook, dá para conhecer alguém mais do que os seus amigos, seus melhores amigos. Com o mapeamento de 150 curtidas do Facebook, já dá para conhecer o indivíduo melhor do que os seus próprios pais. Com mapeamento de 300 curtidas, já dá para conhecer o indivíduo melhor que o cônjuge dele. E isso é muito comum, né? Geralmente o cônjuge é o último a saber. E acima disso, tá? Mais do que a própria pessoa. Então, por exemplo, likes, né, que são as curtidas, revelam tendências políticas, raça, gênero, inclinação sexual.
revelam se os pais do usuário são casados ou não, tá? E esse muito mais, tá? É muito mais mesmo. É muita coisa que dá para saber só através do mapeamento das curtidas. E isso sem checar mensagens, né? O inbox, posts que a pessoa faz e updates de status. Só os likes, tá? Então, são estudos já feitos aí por universidades conceituadas. E aqui, um aplicativo que virou negócio. Em 2014, o pesquisador Alexander Kugan, tá, da Universidade de Cambridge também, usou o Ocean, tá, que é um aplicativo, para criar um outro aplicativo chamado This is your digital life. Isso é a nossa vida digital. Que usava um teste de personalidade para captar informações de usuários do Facebook e traçar perfis psicológicos. E aí, por causa desse estudo, desse aplicativo, ele foi contratado pelo então chefe da Cambridge Analytica, tá? Alexander Nix, para usar esse aplicativo e o modelo que ele criou de comportamento para fins privados. E aí a empresa começou a pagar para que as pessoas fizessem esse teste, tá? Só que o aplicativo aí olha só a sacada da empresa que contratou o cara, o Alexander. O aplicativo não gravava só o resultado de cada um que respondia o quiz, né? Que utilizava o aplicativo. Mas ele começou a guardar informações dos amigos dessas pessoas que participavam do quiz. Então essa empresa, a Cambridge Analytica, conseguiu armazenar dados aí de 50 milhões de pessoas. E no Brasil, professor? No Brasil a gente tem um exemplo, tá? Baseado de War Home, ou Sala de Guerra. O software da Stiling, que é lá em Minas Gerais, interior de Minas, vem sendo construído há 4 anos através do que a ciência da computação chama de processamento de linguagem natural. E olha para que ele foi usado. Com essa tecnologia, eles monitoram redes sociais, aí é Facebook, Twitter, Instagram, etc. Influenciadores, e fazem análise do que é publicado na imprensa. Então começa a correlacionar os dados das redes sociais, os dados publicados por influencers e o que sai na imprensa. E aí esse software começa a fazer o mapeamento e na política, por exemplo, proporciona uma vigilância robotizada que vai desde a gestão de imagem de um candidato ou político, tá? Até a análise do perfil, da personalidade dos seus eleitores. E aí ajuda na formação, por exemplo, do discurso político pré-campanha. Exatamente. E aí, nesse último caso aqui, de ajudar a construir um discurso político, por exemplo, como o programa consegue identificar aqueles que são a favor ou contra determinado assunto ou tema, os candidatos têm mais chance de montar o corpo a corpo virtual e atingir exatamente aquelas pessoas ou que pensam igual ele ou que têm afinidade por um tema específico do qual ele tá abordando, tá? Então aqui já deu para a gente perceber o potencial que esse metaverso do Facebook está criando, tá? Eu apresentei aqui só a ponta do iceberg, a gente não tem tempo. Isso aqui, se eu fosse começar essa discussão, a gente virava à noite, tá? Então aqui eu estou apresentando a ponta do iceberg. Vocês podem pesquisar mais sobre isso depois. Tá certo? Tá, professor, mas e o Google? Então, antes de falar do Google, vamos lá. Empresas que o Google adquiriu no decorrer dos anos. E aí foi um algoritmo de busca, tá? Baseado em inteligência artificial, feito na garagem da casa de um deles. E aí o Google começou a usar a inteligência artificial para apresentar resultados de busca melhores do que a gente tinha na época. Quem é antigo igual eu lembra que na época a gente usava muito Yahoo, Cadê, Aonde, para fazer buscas na internet. Depois que surgiu o Google, esses outros sites deixaram de existir praticamente. Ninguém usa mais. Hoje todo mundo tem o Google como página principal ou mecanismo de busca principal.
tá? Seja no computador ou no smartphone. Então aqui, empresas que o Google comprou. Em 2006, a Google comprou o YouTube por 1,7 bilhões de dólares. Em 2007, a Google comprou a empresa DoubleClick, tá? Que é uma empresa especializada em marketing digital. Comprou por 3,1 bilhões de dólares. Depois comprou a AdMob em 2009, uma empresa especializada em fazer anúncios, né? Pop-ups e anúncios aí em sites de internet. 750 milhões de dólares. Em 2011 comprou a Ita Software, uma empresa de desenvolvimento muito conceituada lá nos Estados Unidos. 700 milhões de dólares. Aqui era para ter colocado um asterisco em Motorola. Em 2012, a Google comprou a Motorola, mas ela só comprou a Motorola por causa de algumas patentes que a Motorola tinha. Logo no ano seguinte, ou 2 anos depois, eu não lembro direito, ela vendeu a Motorola para a Lenovo, tá? Então ela comprou a Motorola em 2012, abocanhou as patentes que a Motorola tinha e vendeu para a Lenovo. Na época comprou a Motorola por 12,5 bilhões de dólares. A Waze, que todos vocês conhecem aí, né, que é utilizada como GPS de carro, para saber trânsito, radar, etc. Em 2013, a Waze foi comprada por 1,15 bilhões de dólares. Nest Labs, tá? Uma empresa de mapeamento de dados, ciência de dados. Em 2014 foi comprada. Aliás, a Nest Lab também é uma empresa especialista em internet das coisas. Nessa época aqui a gente estava começando a popularização do IoT, né? Automação residencial, automação industrial. E a Nest Labs era uma pioneira nisso. Então a Google viu o potencial e comprou essa empresa em 2014 por 3,2 bilhões de dólares. HTC Corporation é uma empresa que fabricava smartphones e alguns softwares aí para smartphone. Eu já tive celular da HTC, por sinal era muito bom na época, mas era importado. Em 2017 a Google comprou a HTC por 1,1 bilhões de dólares. Hoje a HTC é responsável pela fabricação dos... Me fugiu agora o nome do smartphone da Google. Quem lembrar aí, posta aí no chat, tá? É o Nexus. A HTC é responsável pela fabricação dos Nexus. A Fitbit é uma empresa especializada em wearables, né? Desenvolvimento de vestíveis, de dispositivos vestíveis, principalmente voltados para o mundo fitness, monitoramento de corrida, de produtos para quem faz exercício e tudo. A Google enxergou um potencial enorme nisso e comprou a empresa em 2019 por 2,1 bilhões de dólares. E a Locker Data Science, que é uma empresa especializada em Data Science, tá? Também em 2019 foi comprada pela Google por 2,6 bilhões de dólares. Então aqui alguns exemplos aí de investimentos que a Google tem feito ao longo dos anos. E são empresas-chave para o propósito da Google para um futuro próximo, ou já uma realidade muito atual, tá? Então vamos ver na prática aqui o que o Facebook sabe da gente, né? E aí a gente tem aqui, ó, eu deixei esse link, depois eu posso compartilhar. Vou até jogar aqui no chat para vocês logo, ó. Deixa eu colocar no chat aí. Se você abrir esse link, se não tiver logado no navegador, vai ter que fazer o login com a sua conta Google, tá? Só isso. Primeiro, deixa eu deixar bem claro aqui uma coisa antes de mostrar. Eu vou mostrar aqui uma série de dados que o Google tem sobre vocês, mas eu quero que vocês tenham ciência de uma coisa. É lógico que nem todo mundo utiliza um smartphone Android. Deve ter uma porcentagem muito baixa aí que utiliza iPhone, porque é caro demais. Mas tem aqueles que utilizam iPhone. A maioria utiliza Android. O Android pertence à Google. Quando você vai fazer uma busca por alguma coisa na internet, geralmente vocês usam a Google. Quando você acessa algum site, algum conteúdo através do buscador Google, que você pesquisou lá, por exemplo, Magalu, e clicou no link da Magalu para entrar,
tá? A partir dali o Google está monitorando porque você utilizou o link através dele. Sem contar que a maioria de vocês utiliza como navegador, o browser principal, o Google Chrome, que também pertence a Google. Então, recentemente não, isso já deve ter uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, teve uma reportagem no Fantástico à noite mostrando a realidade da China, que as pessoas conseguem comprar produtos no supermercado só com sorriso. Então, se sorrir, ganha um desconto. Se não sorrir, paga o preço integral. E a gente ficou maravilhado com aquilo, né? E de fato, é maravilhoso você ver isso funcionando. Mas isso custa caro para as pessoas. Porque assim, a China, ela vive um modelo de estruturação política muito diferente do que a gente vive aqui em termos de liberdade social. Então, na China, as empresas são obrigadas pelo governo a compartilhar os dados sobre todos os seus clientes. Então, quando o cliente está no supermercado e compra só com um sorriso, ele sorri para a câmera, mostra a cara e já debita o valor da compra na conta dele, né? O governo está ciente de tudo que ele comprou, cada item que ele comprou, quanto tempo ele ficou na loja, se o que ele está gastando está condizendo com o que ele está ganhando, se tem alguma coisa que não está sendo declarada. Então, assim, é um modelo tão invasivo que a gente sonha com essa realidade para a gente hoje e ignora a liberdade que a gente tanto busca aí hoje, né, nesse mundo polarizado que a gente vive. Então, assim, tem contextos e contextos. A internet hoje, o mundo virtual é realmente um mundo. É um mundo. Então, assim, é você que decide se você quer ou não ter privacidade. A escolha é de vocês, tá? Aqui eu estou apresentando a temática, abrindo uma discussão que vai muito além do que a gente está discutindo hoje, mas que já dá um norte para vocês entenderem como é que funciona todo esse mecanismo, tá bom? São todas as suas atividades relacionadas ao Google, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma página, eu vou por partes igual eu fiz com o Facebook, tá? Gerenciar atividades. Então aqui, hoje, eu tenho todas as atividades que eu fiz hoje, conteúdo que eu busquei, né? Sites que eu visitei e tudo isso. Ontem a mesma coisa. E aqui tem até os aplicativos, ó. Olha só, eu tenho aqui uma central de ar que eu controlo pelo smartphone. Então na hora que eu abro o aplicativo no meu smartphone, que é Android, que pertence a Google, tá registrado a atividade aqui. Kabum, que é um aplicativo que eu uso para comprar alguns equipamentos de informática. Na hora que eu abrir o aplicativo, está registrado aqui que eu abri o aplicativo. Então fica tudo registrado, gente. Tudo, tá? Todas as atividades. Não é só pesquisa, não é só conteúdo que você acessa. É tudo que você faz no Android, fica registrado aqui no histórico da Google, tá bom? Você pode excluir? Pode, tá? Posso excluir tudo. Professor, mas o que acontece se eu apagar todos esses dados, tá? Eu já vou adiantar para vocês assim, da mesma forma como acontece com o Facebook, só para contextualizar, o Google ou a Google de publicidade. Só que para ela vender publicidade, ela tem que saber o que você faz. Senão ela não consegue. Quem aqui já assistiu aquele filme Os Estagiários, né? Que no final do filme vocês vão ver lá que o cara fecha um contrato lá gigante com a pizzaria, porque ele fala, ó, você pode abrir uma filial em tal bairro, porque lá tem um perfil de pessoas que moram naquele bairro que gostam muito da sua pizza, mas não compram porque você fica longe deles. E não sei o que, e aí tá. Então apresenta uma série de fatores. Se, por exemplo, vamos supor, colocar uma situação hipotética. A galera aqui é jovem, todo mundo aqui é jovem, então vamos supor que eu pesquise agora aqui no Google PlayStation 5. Eu quero comprar um PlayStation 5, um videogame, tá? Então, voltando. Vamos supor que eu pesquise lá no Google PlayStation 5. Então, eu manifestei interesse em comprar um PlayStation 5. A partir daquele momento, vai começar a brotar em todo o site que eu visitar, aplicativo que eu utilizar, anúncios sobre o PlayStation 5. Por quê? Porque o Google entendeu que eu tenho interesse por aquele assunto. Se você vier aqui e excluir todos os dados, tá? E você pode fazer isso, até recomendo que faça isso de vez em quando. Quando você faz isso, ele vai ficar meio que perdido. Ele vai ter que construir novamente o seu perfil, tá?
para poder direcionar propagandas. Então, voltando lá, tá, gente? Então, aqui todas as atividades ficam registradas. Vamos voltar para cá. Isso aqui assusta muita gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Localização, histórico de localização. Aí cliquei aqui em gerenciar atividade. Olha só. Vamos lá. Eu ainda não viajei para fora do país, tá? Mas todos esses pontos vermelhos aqui são locais que eu já visitei em algum momento, tá? Eu peguei, ó, 8 de novembro de 2021, é bem recente. Então aqui, ó, dentro da cidade de Altamira tem todo o percurso que eu faço com o telefone no bolso. Com o telefone no bolso. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Deixa eu olhar para vocês de novo. O Facebook, eu desativo a localização porque eu tenho como fazer isso no aplicativo Facebook. No smartphone, por mais que você desligue o GPS do smartphone, desliguei o GPS, tá? O smartphone, ele ainda consegue monitorar a sua localização através da triangulação de sinal da rede de celular. Não vai dar uma localização tão precisa quanto o GPS, mas ele consegue fazer a triangulação. Então é quase impossível vocês não entregarem essas informações aqui para o Google, tá bom? Então aqui fica o registro de todo o percurso que vocês fizeram. Aí podem escolher a data, tá? A data que vocês quiserem, ok? Então... ó, a data que vocês quiserem. Vamos pegar aqui Marabá. Ó. Tá aqui, ó. 14 de março. Pronto, lembrei aqui, ó. Esse dia aqui eu tava para minha lua de mel em Porto Seguro, na Bahia. Tá aqui o percurso que eu fiz, ó. Então eu tenho aqui, ó, o hotel que eu fiquei, Solar do Imperador, todo o percurso que eu fiz passeando pela cidade, as praias que eu visitei, tá? Então aqui, ó. E isso está armazenado até hoje. Isso aconteceu em 2017, tá? Então, se você não apaga, fica registrado, ok? Então, isso aqui é o que assusta muita gente, mas infelizmente vocês não têm. É como a professora falou. Quer sair disso aqui? Volta para a Idade da Pedra, entra numa caverna, tá? E se tranca lá sem acesso nenhum, ok? Histórico do YouTube. Aqui tem todo o histórico do YouTube, tá? Eu não vou nem abrir aqui porque é o que vocês pesquisam. O que eu quero abrir um parêntese aqui para vocês é o seguinte. Hoje é muito comum vocês fazerem pesquisa, tanto no Google quanto no YouTube, por voz. Por voz. E esse contexto de voz de vocês, ele também é utilizado pela Google para construir uma inteligência artificial. Então, foi publicado, acho que há 2 anos atrás, que a voz robótica, o robozinho lá de voz da Google, ligou para um salão, marcou um corte de cabelo, marcou um negócio, e a pessoa que atendeu o telefone não percebeu que estava falando com um robô, tá? Então, assim, quando vocês fazem pesquisa por voz no YouTube, no Google, etc., ali vocês estão ajudando a construção do mecanismo de inteligência artificial da Google para interpretar voz, sotaque, formas de falar, jeito de falar e etc. E as particularidades de cada região do Brasil ou do mundo. Então isso também serve como alimentação para o algoritmo que a gente vai falar daqui a pouco da Google. Ok? Então aqui tem todo o histórico do YouTube. Eu vou aqui, ó, ir para configurações de anúncio. Aqui, tá? Se vocês observarem, a Google ela catalogou tudo que ela acha que serve para construir o meu perfil social. Então aqui, sites ou empresas ou assuntos que são do meu interesse, tá? Celulares, se eu clicar aqui, ela pode até apresentar a opção de desativar ou não, mas na hora que eu pesquisar de novo, ela inclui na lista novamente. Faculdade, estado civil. Então aqui ela constrói o meu perfil. Eu posso desativar? Posso, tá? Mas ela em algum momento vai reconstruir todo esse perfil de novo, ok? Então, isso aqui é basicamente o que o Google sabe sobre você. Tudo,
Tá? Resumindo tudo, tá? Mas por que que as empresas precisam de todos esses dados? Negócios e publicidade. Essas empresas, essas big techs que eu apresentei, não são só elas no mundo, eu apresentei essas duas por serem as principais, que tem um ecossistema muito grande, né, para computação de dados. Então elas vivem de publicidade, elas vivem de vender. Vamos supor que eu tenho uma empresa que eu vendo um produto X, determinado produto. Eu chego lá para Google, Google, é o seguinte, eu quero vender esse produto e eu quero que você faça publicidade para mim. Aí ela vai, olha, eu tenho aqui o perfil das pessoas que têm interesse pelo seu produto e que são potenciais compradores. Então eu já posso mandar o anúncio só para elas. Diferente da televisão. Quando você posta uma propaganda na televisão, uma empresa qualquer, é todo mundo que vai assistir, quem gosta e quem não gosta. Quando você faz um contrato de publicidade com o Google, com o Facebook, eles vão direcionar a propaganda só para quem tem realmente interesse no seu produto. Então, é um negócio muito mais vantajoso para uma empresa, você fazer negócio de marketing com o Google ou com o Facebook. E é por isso que eu digo para todo mundo, não existe café grátis. O buscador da Google é de graça, o Android é de graça, o Facebook você acessa de graça, o Instagram você acessa de graça. Mas os seus dados estão custando caros para vocês, né? Então, fica a dica aí. E aqui, ó, só para ilustrar o que eu estou tentando dizer para vocês. Vamos lá. Me respondam o que que vocês veem nessas 4 imagens aí. Um cachorro, né? Por que que vocês estão identificando que é um cachorro em todas essas imagens? Porque no decorrer da vida de vocês, vocês aprenderam que esse formato de rosto, essa posição de olhos, o formato do nariz, isso remete a um cachorro, independente da raça ou se é macho ou fêmea. É um cachorro, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o algoritmo dessas Big Techs. Eles vão juntando todos os dados que eles sabem sobre os indivíduos, hábitos, fisionomia, perfil psicológico, preferências, vão construindo perfis e vão alimentando a inteligência artificial que eles mesmos estão construindo. Por exemplo, vocês quando eram crianças, ou pelo menos alguns de vocês, já colocaram o dedinho na tomada, né? Hoje vocês não colocam mais. Por que que vocês não colocam mais? Porque vocês colocaram uma vez e levaram choque. Então você sabe que se botar o dedinho ou um prego naquele buraquinho ali, você vai tomar choque de novo. Aprendeu, né? Se eu fizer com a mão vazia um movimento de jogar alguma coisa em vocês de surpresa, vocês vão desviar. Por quê? Porque vocês entenderam que uma pessoa quando faz esse movimento repentino, ele está jogando alguma coisa. Então a tendência é a gente reagir o mais rápido possível, tá? Então basicamente é isso que essas Big Techs fazem. Elas começam a armazenar esse conteúdo enorme de informações, perfis, hábitos, etc. E estão construindo as suas próprias inteligências artificiais, tá? E isso é um propósito antigo. E aí entra o contexto lá antigo, ó, quando ainda nem se falava no modelo de negócio que a Google tem hoje, que é de publicidade, etc. Quando a Google era só um site de busca, tá? Kevin Kale, tá? Um editor da Wired, uma revista muito famosa lá americana, perguntou para o Larry Page, que é um dos fundadores da Google, qual o futuro em um site de busca, né? Gratuito. E o Larry Page foi metódico e direto em responder. Nós não estamos interessados em buscas pela web. A gente está construindo uma inteligência artificial, tá? Quer um exemplo prático disso? Antes de 2018, se vocês digitassem caneta azul no Google, o resultado que vocês teriam era essa figura aqui de uma Bic, caneta azul básica. Depois de 2018, se vocês digitam caneta azul no Google, o resultado que aparece é a foto desse camarada aqui, que ficou famoso pela musiquinha caneta azul, tá? Então, gente, eu abro espaço agora para as indagações. Eu acho que eu já extrapolei bastante o tempo que estava previsto. Eu vou até pausar aqui, deixa eu parar aqui a apresentação para não ficar, tá? E aí, quem quiser perguntar agora, Luciana, há algo que devemos fazer para nos policiar, para não ficarmos tão expostos? Olha, não.
É assim, é se policiar, sabe? Evitar a superexposição, Luciana. Eu sempre recomendo isso. Evitar a superexposição, evitar aquilo que eu mencionei lá quando eu estava falando sobre o Facebook, de estar vinculando a conta do Google ou do Facebook de vocês a qualquer aplicativo de terceiro. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão compartilhando dados que até então estão restritos entre você e Facebook ou você e Google. Quando você vincula a sua conta a terceiro, seja um aplicativo, um jogo ou alguma coisa, você está compartilhando os dados que eram restritos só a vocês, você e as empresas, entendeu? Então, assim, é mais se policiar mesmo e evitar a superexposição. Fora isso, é um mal inevitável.